Pam, pam, param, pam, 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 param, pam, pam. Pam, pam, param, pam, 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 param, pam, pam. Fala, galerinha! Amantes da biologia com vocês! Mais um podcast. Desta vez, parasitose. É isso aí, galerinha. Vamos estudar? Vamos estudar? Quem aí já tem uma agenda de estudo de 2016, vestibular e Enem? Vocês ainda não fizeram o plano de estudo de vocês? Então venha para os amantes. Galerinha. Os amantes têm nosso canal no YouTube, com videoaulas e podcast também. Tem nosso grupo de estudo dos amantes nas mídias sociais, Facebook. Também tem um grupo de estudos do WhatsApp, sucesso total, e a nossa página Biologia com o professor Alain Calvé. Então, siga-nos também no Instagram, faça seu plano de estudo. Tá na hora, galerinha. Pois é, galerinha, parasitoses. Doenças causadas por parasitas, né? E pode ser micro-organismos, bactérias, vírus, protozoários. Mas hoje eu vou falar de um parasita muito conhecido. São verminoses. São as solitárias. Você que está comendo muito aí e gosta de se alimentar aí na rua, viajando nas estradas, cuidado com as solitárias. Pessoal, não sei o que são solitárias. Solitárias, meu querido, são tenhas. Galerinha, são as tenhas. Solitárias porque elas gostam de estar sozinha ali, porque ela que manda no pedaço. De tão grande que ela pode chegar, né? Que ela que manda no pedaço. Galerinha. Então, atente com essas parasitoses. Pode chegar até 10 metros de comprimento. Verdade, existem várias espécies de tenhas. Mas nós vamos dar aqui ênfase para duas principais, né? São as que são causadas por carne de porco e de boi, mal cozidas e mal assadas. Causam teníases, né? São as duas tenhas. Veja bem, mas antes, é importante que vocês saibam o filo, né? E a classe que as tenhas estão inseridas. O filo são os plateumintos, né? A classe são a classe cestoda. Olha, os plateumintos, galerinha, são parasitas representados principalmente pelas tenhas, como eu estou falando, ou solitárias, né? Causadoras da teníase, sendo que as mais importantes para o ser humano e para os vestibulares e Enem, certo, galerinha? São as tenha solium e a tenha saginata ou saginata. Alguns pronunciam saginata. Eu gosto de saginata, fica mais bonitinho, né? Elas podem chegar a 10 metros em média de comprimento, às vezes menores, né? E são parasitas do intestino do ser humano. Nesse caso, o homem é o hospedeiro definitivo, certo? Veja bem, um pouco das características desses vermes. O corpo ele é dividido em uma região anterior que a gente chama de escólex. É aquela região da cabeça. Esse processo de cefalização ele já é evidente. Veja bem, gente, as características relacionadas com a evolução desses animais. Aqui, nas tenhas, já aparece um processo de cefalização. É a formação da cabeça, que a gente chama de escólex. É a região anterior, com estruturas de fixação do animal. Esses escólex têm as ventosas ali, alguns ganchos que a gente chama, para ajudar esse animal, esse verme, a se fixar na parede intestinal do hospedeiro. Tanto lá os porcos, e no caso os suínos e os bovinos, quanto o ser humano, né? E também tem ao longo do corpo tem uma sequência de segmentos que a gente chama de proglótides. Proglótides, galerinha. Nada mais são do que gomos contendo tanto o sistema reprodutor masculino quanto feminino. Isso quer dizer o seguinte, que esses animais são hermafroditas ou monóicos. Eles se autofecundam, mas aqui não tem
é autofecundação do tipo cruzada, como lá nos anelídeos, né? Veja bem, essas broglotes, elas ficam, quando fecundadas, elas ficam gravídicas, o termo é esse, certo? Cheia de ovos. Cada gomo desse, cada segmento, tem milhares de ovos. Eita, galerinha! E esses ovos, né? É verdade, essas proglotes, elas se desprendem e são eliminadas junto com as fezes humanas. Certo, galerinha? Aí entra a questão do saneamento básico. Muita calma nessa hora. Vou falar mais na frente, quando eu estiver falando da profilaxia. Bom, o ciclo de vida dessas duas espécies de tênia, a sólio e a saginata, são muito semelhantes, galerinha. Exceto pelos hospedeiros intermediários, porque esses animais são hospedeiros intermediários. O homem é o hospedeiro definitivo. Veja bem, o porco, no caso, é a tênia solium. E o boi, no caso, é a tênia saginata. Galerinha, uma dicasinha para vocês não esquecer. Tênia solium, que é a espécie, começa com S, não é isso? Sólio vem de suíno, né? Com S. Sólio, suíno. Beleza? Então, sólio, suíno. E o do boi é a saginata. Caso a pessoa ingira esses ovos de tênia, no caso do sólio, poderá contrair uma grave doença. A cisticercose é muito mais grave do que a teníase, porque a teníase é a verminose que o homem está infectado. Mas também o homem pode fazer o papel do porco. Ele pode se alimentar de ovos misturados nas fezes. Ah, o homem vai comer cocô? Mais ou menos isso. É porque essas fezes, ou fragmentos dessas fezes, podem estar misturadas com os alimentos. Quem gosta de comer na rua, muita calma nessa hora. Viaja nas BR. Aí tem restaurantes que a gente não sabe nem se a gente come ou abana o alimento. Por quê, professor? Por causa das moscas. E as moscas, para quem não sabe, são grandes vetores de verminose. É isso aí, galerinha. Por quê? Ela está sobrevoando ali seu alimento. Sabe lá onde ela já foi pousar? Em alguma área de um terreno baldio onde tem fezes lá no ambiente? E aí ela traz impregnada as suas patas, asas, esses fragmentos de fezes contendo esses ovos, nessas proglotes, e os próprios ovos já, né? Dessas verminoses. Então, muita calma nessa hora, quem gosta de comer na rua, né? Muita calma. Os cistos secos, ele pode alojar tanto nos olhos, quanto no cérebro, no coração. Eu conheço um amigo meu que se contaminou com cisticercose. Tomou uma medicação muito pesada, drogas realmente pesadas. Tem tratamento, mas é muito penoso. Então, é bom saber. Eu estou falando aí de profilaxia, né? É bom saber a procedência, né, dessa carne que você está comendo. Principalmente nesses restaurantes aí de beira de estrada. Não é isso, galerinha? Então, veja bem. Vamos dar aqui uma ênfase para o ciclo de vida desses verminosos. Ciclo de transmissão, né? O ciclo de vida dessas tênia, a tênia, né? Veja bem, a pessoa ou o homem que é parasitada, que é hospedeiro definitivo, elimina fezes com proglotes grávidas que vão se romper no ambiente, certo? E vão liberar os ovos, ok? Veja bem a sequência. Os hospedeiros intermediários, no caso da tênia solium, são os suínos, e os da tênia saginata, os bovinos, ingeridos pelo hospedeiro intermediário. Quem que ingere? O hospedeiro intermediário, que são esses animais, ingere os ovos, né, que estão misturados às fezes. O que acontece com esses ovos? Vão romper no intestino desses animais e vão liberar um embrião chamado de embrião hexacanto. Hexacanto, galerinha, porque ele tem 6 cantos que parecem espinhos. É justamente para perfurar a mucosa do intestino desse animal. Eles atravessam a mucosa do intestino delgado desses animais e vão cair na corrente sanguínea. Galerinha, na corrente sanguínea, eles podem alcançar os músculos, o coração, vão se incistar lá no cérebro e outros órgãos, né? Esse embrião vai se transformar em quem, então? Na larva cística chamada de, muito famosa, o cisticerco. Cisticerco, os veterinários
popularmente chamam de canjiquinha. É um nódulozinho, né? Parece uma farinhazinha. Que quem faz veterinária vai fazer inspeção. É na inspeção que você vai estar identificando a presença ou não na carcaça do animal desse cisticerco. Então esse animal é eliminado na inspeção. Por isso que é bom saber se aquela carne que você está comprando, ela tem o selo de inspeção federal, se ela é inspecionada. Muito bem, galerinha, tá vendo aí? Vamos lá. Então essa larva cística, que é o cisticerco, contém um escólex invertido. O escólex, que eu falei há pouco da morfologia do verme, é a cabeça já do verme. Está ali ainda invertido, né? Dentro do cisticerco, o escólex. O que acontece? Esse escólex vai ser o futuro parasita. Veja bem, quando uma pessoa ela come carne crua, quem é que gosta de um churrasquinho aí? Ou mal passada. O cisticerco vai se abrir lá no intestino delgado do homem. Aquele escólex que era invertido, ele vai ser evaginado, né? Vai ser liberado do cisticerco, o escólex, e vai formar ali na parede intestinal, vai estar fixado ali, já que ele tem ganchos no escólex, vai desenvolver um novo verme, a nova tênia adulta, né? É isso aí, galerinha. Essa tênia, cheia de gomos, quando estiver já ali na fase de maturação, vão produzir milhares de ovos, cada gomo daquele, cada proglótide vai se autofecundar. Aí o ciclo se reinicia. As fezes liberadas no ambiente atingem ali lençol freático, contamina a água, e essa água vai estar ali molhando as plantas ou usadas para lavar o alimento, e pode estar presente ali nessas águas esses micro-ovos, né? Nessas águas contaminadas. Então, galerinha, é isso aí o ciclo de vida desses verminosos, ciclo de transmissão, né? Então, vamos dar uma praticadazinha para a gente assimilar o que foi falado. Tem uma questão aqui da VUNESP, que eu não sei nem o que significa VUNESP, mas depois vocês vão me dizer. Diz assim: no exame a olho nu das fezes de uma criança foi constatada a presença de uma estrutura esbranquiçada denominada proglote, parecida com um pedaço de macarrão, certo? Sua mãe ela foi informada por algumas pessoas de que não havia motivos para preocupação, uma vez que era o pedaço de um animal que morreu e estava se desmanchando. Pergunta-se, letra A informação recebida pela mãe é correta? Justifique a resposta. Letra B. Que parasita o menino apresentava? A que filo pertence esse animal? E letra C. Como é o ciclo de vida desse animal? Então, é um tipo de questão discursiva que você pode estar sendo exigido aí em vestibulares, principalmente. Certo? Mas vamos lá. A primeira pergunta fala da informação recebida pela mãe é correta? Claro que não, galerinha. Olha, gente, pessoas infectadas por tênias eliminam proglotes, que são segmentos, né, do corpo dos parasitas. Algumas são proglotes grávidas, pois contém ovos. Grávidas ou gravídicas é o termo técnico, certo? Então, a informação recebida pela mãe, ela é falsa, certo? Muito bem. Letra B pergunta assim: que parasita o menino apresentava? A que filo pertence? Galerinha, os parasitas são tênias, né? Do gênero Taenia, certo? Que pertence ao filo dos platelmintos, gente. Vermes achatados, né? Duas espécies principais parasitam o ser humano. Já falamos. Tênia sólio e a tênia saginata. E a letra C pergunta sobre o ciclo de vida que acabamos de ver. Não vou estar repetindo aqui, né? Ciclo de vida desse animal. Mas obedecendo uma sequência desse ciclo de vida, fezes contaminadas, né? Com proglotes que contém ovos. Dentro desses ovos tem o embrião, né? Hexacanto, que vai se transformar já na parede intestinal do homem que se alimentar dessa carne mal cozida, mal assada, do cisticerco, né? Este cisticerco tem a presença do escólex, né? Que vai se transformar no novo verme. Então, revise aí o ciclo de vida, né? Desses
animais. Quer que eu repita? Ciclo de vida dos animais? Não tem problema. A gente repete assim. Generalizando. Certo? O que acontece? O homem, que é o hospedeiro definitivo, ele vai comer a carne de porco, nos casos a tênia sólio, né? A teníase, mal cozida ou mal assada, que esteja contaminada. Ele vai ingerir o quê? O cisticerco, que é a larva encistada na carne do aquele animal. O cisticerco. O homem é o hospedeiro definitivo. No intestino do homem, né? O escólex, que está presente lá no cisticerco, gente, vai prender esse aparelho intestinal e vai formar as proglótides. Ocorre então a autofecundação, originando inúmeros ovos, certo? Aí vem essas fezes liberadas no ambiente, contendo esses ovos, com as proglótides gravídicas, cheias de ovos, justamente vai acontecer que o animal ele vai se contaminar com essas fezes, né, que contém as larvas. Contém os ovos, contém as larvas. No intestino desses animais, essas larvas são liberadas, né, e vão perfurar, né, a parede intestinal desses animais. E vão se instalar na musculatura, né, desses animais, no caso o porco, formando o cisticerco, né, vai se encistar, que contém o escólex. Aí vem novamente, o homem se alimentou dessa carne e vai se contaminar. Então, revise aí essa sequência do ciclo de vida dessas verminosas, das teníases. Ok. Então, galerinha, vamos aqui mais uma questão, só para a gente fixar melhor. Bom, da FUVESP, São Paulo. Eita, só da São Paulo? Uma criança, ela foi internada em um hospital com convulsões e problemas neurológicos. Veja bem, após vários exames, foi diagnosticado cisticercose cerebral. A mãe da criança iniciou então um processo contra o açougue, do qual comprava carne todos os dias, alegando que este lhe forneceu carne contaminada com verme, veja bem, causador da cisticercose. A acusação contra o açougue. Letra A, não tem fundamento, pois a cisticercose é transmitida pela ingestão de ovos de tênia, eliminado nas fezes do hospedeiro. Letra B, veja bem, a letra A é a correta, mas eu vou justificar por que as outras letras não são. A letra B diz assim, não tem fundamento, pois a cisticercose ela não é transmitida pelo consumo de carne, mas sim pela picada de mosquitos vetores. Olha aí, gente, que absurdo. Cisticercose transmitida por picada de mosquito. O único verme que eu conheço que tem a ver com mosquito é o mosquito Culex, do gênero Culex, é a filarias ou elefantíase, né? Não tem nada a ver essa questão aqui, essa alternativa B. Letra C. Não tem fundamento, pois a cisticercose é contraída quando a criança nada em lagoas, olha aí, onde vive caramujos hospedeiros de verme. Essa daí está falando de esquistossomose, não de cisticercose. Se fala em caramujo, se fala em lagoas, que chama de lagoas de coceira, é esquistossomose ou barriga d'água. Letra D. Tem fundamento, pois a cisticercose é transmitida pelo consumo de carne contaminada por larvas encistadas ou cisticerco. Gente, cisticercose não é transmitida pelo consumo da carne, ali é teníase, certo? Que tem o cisticerco. Cisticercose é quando o homem faz o papel do porco. Galera, ele ingere cocô realmente, fezes contendo ovos. Então, está errado. E a letra E tem fundamento, pois a cisticercose é transmitida pelo consumo de ovos de tênia, que são os cisticercos, que ficam alojados na carne do animal hospedeiro. Cisticercose é transmitida pelo consumo de ovos de tênia, né? Vamos lá, repetindo, que o telefone aqui tocou. Tem fundamento, pois a cisticercose é transmitida pelo consumo de ovos de tênia, que são os cisticercos. Não, ovos de tênia não são os cisticercos, certo? Que ficam alojados na carne do animal hospedeiro. Então, letra E é errada.
A letra A não tem fundamento, pois a cisticercose é transmitida pela ingestão de ovos de tênia, certo? Ovos de tênia. Muito bem, galerinha. É show de bola. Ok. Abraços.